A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, hoje é o nosso último vídeo nessa série sobre Shalom, e esse conceito de paz pode claramente moldar a forma como aquelas pessoas que creem em Jesus, sobre a forma com a qual elas pensam sua vida nesse mundo. Afinal de contas, os cristãos estão aqui nessa terra para serem homens e mulheres de paz, certo? Mas isso o que significa? Antes, eu quero fazer uma oração para que nós possamos entregar esse momento ao nosso Deus, Senhor e Salvador, e para que o Espírito Santo possa nos encher, nos proporcionando a paz nesse momento também, nos enchendo com a sua paz. Poderoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento de devocional, mas esse momento de partilhar do pão, de comunhão. Santo Deus, tu que és o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro, o derradeiro, criador do céu, do universo, e que tem todos o poder necessário para modificar a nossa história, quebrar as barreiras, as correntes, derrubar as muralhas. Nós colamos a Ti, Senhor, esse dia que se inicia, para que o Senhor possa fazer a Tua obra nas nossas vidas, para que haja paz entre nós e Ti, para que haja paz entre nós e o nosso próximo. Cuide de nós, Paizinho. Capacite-nos para levar a Tua palavra para aquelas pessoas que necessitam. Unge-nos, Pai. Unge-nos. Que a Tua obra possa ser feita em nós por completo. Oh, Senhor Deus. Obrigado por dar a oportunidade que nós temos de nos reunirmos e partilharmos o Teu pão. Pão que traz a vida e vida em abundância. Nos proporciona a água que jorra da fonte. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nos guarda de todo mal. Senhor, provê para nós nesse dia. Que possa ser um dia, mais uma vez, abençoado na Tua presença. Aqui nós oramos e te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bom, o que significa, então, ser um homem e uma mulher de paz? O que significa isso? Vou tentar explicar de uma forma para que vocês possam entender bem antes da gente fazer a nossa leitura, que está em 2 Coríntios, no capítulo de número 5. Então, se você quiser ir abrindo a sua Bíblia, 2 Coríntios 5, pode ir abrindo, depois eu falo o versículo. O que significa ser um homem ou uma mulher de paz? Olha, quando todas as partes do teu corpo estão corretamente ligadas e saudáveis, você experimenta uma paz física. Quando você passa por um período de bem-estar mental, é porque todas as suas emoções, todas aquelas emoções que você deseja, tudo aquilo que você possui na sua vida, tudo aquilo que você quer, a sua consciência e a sua razão as aprovam. Então você vive em um estado mental de paz. Tudo que acontece na minha vida me traz paz mental. Estou aprovando tudo isso que acontece na minha vida. Então eu posso ter paz física, eu tenho a minha paz mental. O teu eu interior, sabe aquele eu interior? Ele está corretamente em harmonia. E você experimenta essa paz interior.
essa alegria, essa realização. Quando as pessoas compartilham seus recursos com as outras e trabalham juntas no serviço público, por exemplo, para que esse serviço público funcione, então o ambiente ele se torna seguro, fica tudo mais bonito e organizado. As escolas realmente educam, os negócios realmente florescem, e a pobreza e a fome, elas são minimizadas. Então, essa comunidade de pessoas está vivendo uma paz social. Porém, o grande desastre do pecado mostra que há muito pouco dessas formas de paz no mundo, né? E mesmo quando esse tipo de paz acontece por um determinado tempo, isso logo desaparece. Logo desaparece. Se a gente olhar para o nosso país, há um tempo desse atrás, estava todo mundo podendo comprar, todo mundo podendo se vestir, estava todo mundo tendo um carro, mas foi por um determinado momento. Aquela paz vivenciada durou 4 anos. Depois, só desastre. De lá para cá, é um desastre atrás do outro. Um desastre atrás do outro. Tem só um tempo. Nós, cristãos, no entanto, no nosso trabalho diário, quando em nosso relacionamento com o próximo, isso nós podemos e devemos encontrar mil maneiras de manter e reparar essa paz física, psicológica e sociocultural. É um dever nosso, do cristão, manter essa paz. Por que é um dever nosso? Porque parte da premissa, parte do pressuposto, parte do princípio que você conhece a verdade, que você conhece Jesus, que nós conhecemos o Filho de Deus, que nos dá a paz. Então, o cristão é para ser o portador da bandeira da paz. Você já assistiu filme de guerra? Antigamente, né? O pessoal, filme de guerra antigamente, na hora que ia ter paz, mandava um emissário com uma bandeira de paz. Esse é essa é a missão do cristão. Infelizmente, a gente vê que também, na grande maioria esmagadora dos casos, não acontece. Por causa de quê? Do maldito pecado. Mas como que nós podemos fazer para sermos o portador da paz, essa bandeira branca? Eu, como cristão, o que eu devo fazer para, como cristão, proporcionar paz para o meu próximo? E nós sabemos quem é o nosso próximo, né? Ou pelo menos nós deveríamos saber quem é o nosso próximo. Reforçar a paz, gente, significa sacrificialmente doar o seu tempo, bens, poder e recurso para ajudar o seu próximo. É você se doar para ajudar o seu próximo. No entanto, nós conhecemos a solução definitiva para a falta de paz no mundo, né? Nós sabemos qual é a solução definitiva. Isso nós já estamos estudando, o Espírito Santo já está nos revelando e já tem mais de uma semana. Se não me engano, hoje é o 8º ou é o 9º dia que nós falamos sobre paz, de onde que de fato essa paz vem. Então nós sabemos hoje, aqui nesse momento, de onde que vem a paz definitiva no mundo. No jardim do Éden, Adão e Eva, eles andavam com Deus. E eles serviram a Deus. Todas as coisas eram marcadas pela paz. Tudo era marcado pela paz. Tudo, absolutamente tudo. Os corpos deles eram completamente saudáveis e eles estavam isentos do pecado.
todos os seus relacionamentos eram perfeitos, porque eles estavam bem relacionados com Deus. O relacionamento deles com Deus era perfeito. E isso trazia perfeição nos seus relacionamentos. Ah, Jossi, mas lá não existiam outras pessoas. Eu não estou falando de relacionamento com outras pessoas. Eu estou falando do relacionamento deles para com eles mesmos e deles, Adão para com Eva, Eva para com Adão. Por quê? Porque o relacionamento com Deus era perfeito. Existia paz mental, paz na saúde física, paz com toda a criação. Se a fonte, então, de todos os nossos problemas é a falta de paz espiritual e de um relacionamento correto e íntimo com Deus, então a ação mais fundamental que nós podemos praticar para acabar com a miséria desse mundo é anunciar o quê? Vamos lá? Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2, no verso 5, do versículo 19 ao 21. Amém. Para quem não está com a Bíblia aberta, estou compartilhando aqui. Diz assim: Quem já a encontrou, nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e, por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. amém? Até o 21? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu não li o 21. Leia o 21, pode ler. Vou ler o 21. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós, em nome de Cristo. Nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. 21. Amém. Em Cristo não haverá pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ó, nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo. Olha só o que está escrito no versículo 19. Deus, em Cristo, estava conciliando consigo o mundo. Ele estava conciliando o mundo através de Jesus. É possível também entender aí essa frase de uma outra forma. Por exemplo, apenas porque a plenitude de Deus habitava em Cristo foi que Deus efetuou a reconciliação. A plenitude de Deus estava em Cristo. Habitava em Cristo. Foi Cristo, Jesus, que nos reconcilia. O sacrifício dele. Mas adianta só Jesus nos reconciliar se a gente também não praticar? Adianta eu falar sobre o amor se eu me torno incapaz de levar um quilo de alimento não perecível para uma pessoa? Está sobrando na minha despensa 1 quilo de arroz. Aí vem uma pessoa, bate lá na porta lá da sua casa pedindo esmola, você nem vai lá abrir a porta. E quando você vai, você nem diz assim, olha, não tenho nada. Quando, na verdade, tem um pão da manhã que está lá, tem uma banana.
E aí, às vezes, a gente escolhe o pão, mas não dá a banana, né? Às vezes a gente escolhe o pão, mas não dá o arroz. Aí, quando é à noite, você tira um, um pote de plástico de dentro da sua geladeira com um pouco de comida estragada. Aquela pessoa passou de manhã para pedir um pouco de comida, esmola, e você não deu, a comida estragou. Versículo 20. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós é quem carregamos a bandeirinha da paz ali, ó. Pega a bandeirinha da paz, um cavalo, aí vai até o outro exército lá, ó. Paz. No verso 19, muita atenção. Deus habita em Cristo. E foi através da habitação de Deus em Cristo que ele nos reconcilia. No versículo 21, que diz que Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos transformássemos na justiça de Deus. Essa versão, que é a NVI, ela está nessa linguagem, e a versão que a tia Maria leu é uma versão que explica muito bem o que é esse versículo. Ele explica de uma forma grandiosa. Deus tomou o pecado. Paulo, ele quer se referir aqui que Deus tornou o pecado. Deus tornou o pecado por nós. Deus tornou o pecado, e o que Paulo quer dizer aqui é que mais do que Cristo foi feito oferta pelo pecado, e menos do que Cristo foi feito pecador. Há um equilíbrio entre o que aconteceu com Jesus. Isso eu falei ontem. Cristo, ele não foi pecador. Não foi. Cristo não foi feito pecador. Mas Cristo também não foi feito oferta pelo pecado. Certo? Ele, Deus tratou Jesus como se ele fosse pecador. E ele se tornou, né, Jesus, ele se torna, então, a partir desse momento, o objeto da ira de Deus, carregando a penalidade do pecado em nosso lugar. Ontem eu mencionei sobre a decisão de Jesus de ir até Jerusalém, mesmo sabendo que iria acontecer com ele. Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Ainda assim, ele toma a decisão de ir, e essa decisão, ela corresponde com o propósito firme de Deus de não poupar o seu filho, mas entregá-lo por nós. São duas decisões difíceis. Olha, se coloca no lugar de Deus, vai, se coloca no lugar de Deus. Você deixaria o filho seu morrer na cruz no lugar de um cara que é estuprador, assassino, maconheiro, vendedor de droga, prostituta, ladrão, esse tipo de gente, você deixaria o teu filho, filho que você passou 9 meses com ele na barriga, você deixaria ele morrer no lugar de uma pessoa dessa? A grande possibilidade de uma grande resposta é que não. É que não. Mas Deus, ele toma essa decisão, ele pega, ele olha para o pecador e diz, olha, você é pecador, você é impossível, não dá, o pecado original está em você, você é fruto do pecado. É impossível que o teu sacrifício traga paz entre nós. Então, eu vou dar o meu filho no seu lugar. Você não merece, você é pecador. Você não merece. É uma decisão muito dura da parte de Deus.
E também é uma decisão muito dura de Cristo, ele tem a certeza absoluta sobre tudo que ele ia passar. São duas decisões difíceis. Jesus, ele tem a atitude de se entregar incondicionalmente, mesmo trazendo sérias consequências para ele. E Deus tem a atitude de nos amar incondicionalmente, mesmo trazendo sérias consequências para ele. Depois de olhar para tudo isso, eu gostaria de fazer uma pergunta para você pensar. Você não precisa responder para mim. Pensa aí você sozinho com você mesmo, você e Deus. Você é cristão? O que esperar então de você? O que esperar de nós? O que esperar de você? O que você acha que Deus espera de você depois de duas decisões, a dele e a de Jesus, por você que não merece? O que é o mínimo que Deus deve esperar de você? Deve esperar de mim. Qual é o mínimo? Sabe qual é o mínimo? O mínimo é que você siga Jesus e obedeça a sua palavra. Praticar o amor, praticar a paz, pedir perdão dos pecados, se reconciliar com o Senhor e seu Deus, deixar o pecado de lado, largar esse pecado de estimação que você tem aí, esses pensamentos impuros, o olhar pecaminoso. O mínimo que Deus espera de você é isso. Esse é o mínimo, o mínimo. Já se eu praticar as boas obras, eu ser transformado. E isso, aquilo, isso daí faz parte da transformação. É o fruto do Espírito. Uma boa árvore gera bons frutos. Falamos sobre isso ontem. Mas o mínimo que Deus espera de você, de mim, é que nós sejamos obedientes, que nós possamos praticar o amor, obedecer o senhorio de Jesus Cristo. Isso é o mínimo por tudo que ele fez por nós. Eu vou abrir agora, antes de abrir o microfone para vocês falarem, eu vou fazer uma oração para encerrar esse momento, que para mim todo esse estudo sobre o Shalom foi engrandecedor. O quanto falou no meu coração esse estudo, o quanto falou no meu coração. Tem sido edificante para mim, para minha vida. E me mostra cada vez mais que eu falo por mim, que eu estou no caminho certo. Cada vez mais que, em cada partilhar, o Espírito Santo falou comigo durante esses dias, isso me mostra que eu estou no caminho certo. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento. O Senhor tem falado conosco tão profundamente hoje. Paizinho, eu me senti como se eu tivesse sendo preparado durante todos esses dias para chegar aqui nesse momento. Eu me senti, Pai, sendo preparado, sendo moldado como um vaso em que o Senhor quebrou, despedaçou, transformou em pó, depois jogou água, depois começou a moldar novamente, reconstruindo o vaso, colocou no forno, foi aquecido. Depois o Senhor
deu uma lixada, fez algumas marquinhas, pintou, e agora eu estou prontinho. Prontinho para ser enchido com o teu Espírito Santo, ainda mais com esse teu Espírito Santo, com o teu Espírito Santo, Senhor. Um vaso bonito, bem acabado, bem pintado, portador do Espírito Santo, para levar a palavra para aquelas pessoas que necessitam. Obrigado, Senhor, por resplandecer a luz da tua glória sobre nós. Obrigado, Pai, por ter misericórdia de nós. Obrigado por nos encher com o teu Espírito Santo. Obrigado, Pai. Em nome do teu Filho Jesus, obrigado. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado por nos proporcionar shalom, por nos ensinar tanto sobre a shalom, sobre a paz, sobre a shalom que provém de ti. Obrigado, Santo Deus, porque até que o Senhor tenha nos ajudado, não tem deixado faltar nada, está provendo para nós. Obrigado, Pai, por ouvir as nossas vozes. Eu te peço, Pai, para que o Senhor cuide de nós, livrando-nos do homem mal, do laço do passarinho. Em nome do teu Filho Jesus, Pai, nos guarda, protege e ilumina nesse dia. Que nós possamos ser portadores da paz de Cristo, carregando a bandeira branquinha, a bandeira de paz, a paz que excede todo entendimento. Em nome do teu Filho Jesus, é o que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém.